Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e agora para falar de um tema que preocupa a muitos. Já ouviu falar de gordura visceral? Pois é, às vezes você se preocupa com aquela gordurinha mais acentuada, que está mais visível, mas tem outra que é bem mais preocupante. Doutora Karine Almeida, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Evanilson. Ao nosso Inclusão e Saúde, endocrinologista, que vai explicar melhor essa história da gordura visceral. E é importante você ficar ligado exatamente porque é esta que pode lhe trazer seríssimas complicações para outras partes do corpo. Claro que todo mundo quer ficar fininho ou fininha, né? Quando se fala em fitness, quando se fala em redução de peso. Isso é importante também, lógico, mas não é a questão estética apenas. Estamos falando de gordura visceral. Vamos explicar inicialmente, doutora Karine, o que seriam as gorduras viscerais, onde é que elas atingem, né? Em que partes do corpo, internamente falando. Naturalmente, a gente discorre sobre o restante. Por que é preocupante? Então, bom dia, Evanilson, bom dia a todos. Bom, a gordura visceral, ela é preocupante, porque a gordura visceral nada mais é do que o depósito da gordura entre os órgãos, principalmente na cavidade abdominal. Só que essa gordura, diferente da gordura que está abaixo da pele, que é a subcutânea, ela tem uma característica de promover a liberação de fatores inflamatórios, favorecendo a doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, a tão famosa síndrome metabólica e também favorece o aparecimento de vários tipos de câncer, principalmente o câncer de cólon, intestino, né, o câncer retal e o câncer de fígado. Talvez esse de fígado é o que a gente mais ouve falar, ou no mínimo ouve quando você vai fazer um exame, e aí o exame por imagem, ele diz, você tem uma gordurinha no fígado. Sempre tem esse alerta aqui. Eu já passei por isso e algumas pessoas que eu conheço da mesma forma. O aspecto do fígado, ele é o mais visado, talvez? Isso. A gordura, ela tende realmente a se depositar no fígado, formando o que a gente chama de esteatose. E essa esteatose, essa gordurinha, ela deve ser combatida. Por quê? Porque algumas pessoas podem evoluir de forma não satisfatória, com comprometimento da função hepática, a chamada esteatohepatite. Pode haver, inclusive, falência do funcionamento do fígado e, em alguns casos mais severos, o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Então, ela não é tão inocente assim. Quando a gente ouvir falar, você tem uma gordurinha no fígado, muito cuidado. Isso pode evoluir, pode trazer consequências mais graves, como explicou a doutora Karine. Mas a pergunta é, de onde vem, então, essa gordura? O que propicia? Porque tem gente que pode dizer, mas eu não tenho nenhum parente com câncer na família, eu não tenho histórico disso. Mas, às vezes, é o tipo de câncer que é provocado pela nossa dificuldade de manter uma vida mais saudável. Tem a ver com isso? Tem, totalmente. Veja, a gordura visceral, ela é consequência dos maus hábitos, tanto alimentares quanto o sedentarismo. Então, aquela pessoa que faz ingesta excessiva de alimentos gordurosos, de alimentos industrializados, excesso de carboidratos simples, açúcar, os doces, massas, principalmente à base de farinha de trigo, associada a isso, a falta de atividade física, isso promove a gordura visceral, que tende a progredir caso se permaneça nesses maus hábitos. Agora a senhora falou sobre outros tipos de órgãos, mas as alças do intestino, porque elas também têm essa possibilidade de uma aglutinação maior dessa gordura. Isso, da aglutinação dessa gordura. Vale ressaltar no maus hábitos também o alcoolismo. Também o álcool promove o aumento dessa gordura visceral, que, como eu já falei, promove aumento de substâncias inflamatórias que vão promover doenças cardiovasculares. Bom, às vezes, eu estou com uma palpitação demasiada no peito, às vezes eu estou com, sabe como é que chama, taquicardia. Às vezes são alguns sinais que são dados e isso pode ter relação diretamente com a história de uma gordura visceral que já vem ali seguindo para os vasos sanguíneos, algo desse tipo? Isso. À medida que essa gordura visceral vai progredindo, vão surgindo os problemas. Hipertensão, diabetes, aumento do colesterol, dos triglicérides. E tudo isso vai promovendo doença cardiovascular, o que pode vir no futuro a promover infarto, um acidente vascular cerebral. Então, a coisa é muito mais séria do que só uma gordurinha. Bom, tem gente que está preocupada aí muito com a estética. Acho que é legal se preocupar, né, doutora? Mas essa preocupação com a gordura visceral, acho que ela tem que ser maior.
Tem que ser e assim. Não adianta fazer atividade física sem ter uma alimentação regrada. E a alimentação regrada também deve ser acompanhada da atividade física. Então, é um conjunto que vai promover a redução dessa gordura visceral. Essa gordura visceral, ela realmente demora a regredir. Né? Muitas vezes o paciente está perdendo peso, está fazendo atividade física e vai fazer o exame e diz, doutor, eu ainda estou com aquela gordurinha no fígado. Demora, mas ela cede. Agora, é importante que o paciente persista com hábitos de vida saudáveis. E o que eu ia perguntar é exatamente isso. Tem tratamento para arrancar esse tipo de gordura, seja no fígado, nas alças do intestino? Onde é que é mais complicado da gente arrancar essa gordura, ou se é que existe um setor mais complicado, ou no modo geral ele pode ser gradativo, digamos, de acordo com o órgão que está instalado? Tem tratamento. O tratamento, como eu já falei, essencial é a perda de peso, com alimentação adequada e atividade física. Muitas vezes o paciente ele tem dificuldade de iniciar isso, então às vezes é necessário um tratamento medicamentoso para a obesidade e também é importante tratar as comorbidades associadas. Pressão alta, vai usar o antihipertensivo, diabetes, os medicamentos para diabetes, desde que ele trate tudo adequadamente. E a tendência é que quando o paciente vai perdendo o peso e essa gordura visceral vai diminuindo, as comorbidades também vão melhorando. Então, às vezes, o paciente que era hipertenso passa a não ser mais hipertenso. O paciente que era diabético devido à gordura visceral regride o diabetes. Então, o paciente só tem a ganhar reduzindo o peso e corrigindo esses fatores alimentares. A senhora falou sobre o uso, né, da bebida alcoólica. Muita gente comenta sobre a história da cevada, né, a cerveja. Qual é o impacto dela na chamada barriguinha, que não é só questão estética, mas, pelo que a senhora já falou, o álcool também acaba trazendo essa gordura visceral. No caso específico da cerveja, qual é o impacto disso? Veja, a cerveja é um alimento calórico, né? O álcool é um alimento calórico. Então, assim, tudo depende da quantidade. E outra coisa é que a cerveja, ela estimula o apetite. Então, geralmente, vem aquele petisco associado, o que piora a situação. Então, assim, para o homem, o recomendado é a ingestão de, no máximo, 2 garrafas de cerveja, não mais que isso. Mas isso não é todo dia, não. Não é diariamente, esporadicamente. Né? Mas é difícil que as pessoas se mantenham nessa quantidade. Não, mas mesmo assim, do jeito que a senhora falou, aí alguém vai dizer, olha, a doutora falou que no mínimo, no máximo, 2, então 2 por dia. E se eu não tomei 2 na segunda, nem 2 na terça, quando chega na sexta, acumula. Faz um pacotão, né? Não é isso. Acumula. Tá? Isso é uma questão, porque a pessoa precisa ter o seu meio social, quem gosta de beber cerveja, quem gosta de ingerir qualquer outro tipo de bebida alcoólica, cada um cuida da sua vida. Mas a gente está aqui passando uma orientação geral para que a gente tenha mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Esse é o propósito, né? Quando a gente traz uma entrevista como essa. Aí eu lhe pergunto, doutora, tem que ter uma orientação de um profissional. No caso, o endocrinologista pode e deve fazer esse acompanhamento, então? Tem um acompanhamento, na verdade, o ideal é que seja multidisciplinar. Então, assim, seria ideal o endocrinologista, o nutricionista e, se possível, também o educador físico, né? É importante que o endocrinologista, ele avalie esse paciente para ver se existe indicação de terapia medicamentosa, as comorbidades que já estão associadas, né, a essa gordura visceral. Não é infrequente que o paciente chegue achando que só precisa perder peso e a gente detecta uma pressão alta, a gente detecta uma glicemia elevada, colesterol elevado, triglicerídeos, ácido úrico, é um combo. Quando ele chega no consultório, fala, doutora, eu pensei que eu vim aqui só resolver um probleminha e tem um pacote aí, mas é para a gente poder ficar atento, né? Eu acredito que algumas pessoas devem estar pensando, mas é tão difícil a gente depender da saúde pública, por que eu vou buscar 3 profissionais? Vou na endócrino e resolvo. Bom, algumas especialidades na área de saúde, né, saúde pública, elas são mais difíceis até. Mas, de qualquer sorte, se é o que a gente tem, se você pode pagar, por exemplo, uma dessas consultas mais populares, desde que seja um profissional devidamente habilitado, é claro, que seja. Se você pode depender um pouco da saúde pública, esperar um pouquinho, que seja. Mas, olha, tem hoje alguns programas como Academia da Cidade, ou seja, você tem pessoas que fazem a atividade física da área pública, você tem a própria endócrina, que você pode buscar a saúde pública também, e a própria nutricionista. Só que tudo isso pode demandar tempo. Mesmo assim, a gente não pode desistir. E quem tem um pouquinho mais de recurso, procura profissionais como a doutora Karine ou tantos outros
profissionais dessa área. Porque se a gente ficar com a desculpa de que é difícil, não der o primeiro passo, não anda, né, doutora? Pois é, Evanilson, é importante que o indivíduo ele tome consciência que o problema não é uma coisa tola, que pode levar a diversas consequências. É importante que ele inicie, né? Então, assim, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, né? Então, uma caminhada no bairro, começa 3 vezes na semana, né? Pelo menos meia hora, até que aumente para 1 hora, pelo menos 3 vezes na semana. Se movimentar é importante, deixar um pouco de lado a televisão, né? Se alimentar melhor. Esse excesso de produto industrializado, de caixinha, de enlatado, de defumado, evitar, de fritura, né? Então, eu acho assim que a ajuda profissional é importante, mas o paciente tem que tomar consciência e tem que querer, porque todo mundo sabe o que é que faz e o que é que não faz mal. Sim, claro, né? A questão é tomar atitude para que isso possa diminuir ou, pelo menos, sanar de vez a questão. Doutora Karine, queria que a senhora pudesse, nessa parte final, trazer algumas dicas, né, olhando para essa câmera aqui, para o nosso telespectador, para quem acompanha a gente também nas redes sociais, no próprio YouTube, enfim. Quais são as dicas mais importantes para que a gente evite chegar a esse grau mais, digamos, crítico, né, da gordura visceral, ou aqueles que já têm para buscarem o devido tratamento? Pronto, então o primeiro recado que eu tenho a dar é se movimente. Faça atividade física, tente ir para o trabalho andando ou de bicicleta, mas evite o sedentarismo. A segunda coisa é modificar a alimentação. Então, vamos evitar excesso de produtos industrializados, doces, massas, frituras. Eu sei que no dia a dia, no corre-corre, é atribulado. Muitas vezes a gente tem que se alimentar, né, fora de casa. Mas, assim, procure fazer uso das saladas, dos legumes, a proteína, a carne, o peixe, o frango, evitando realmente massas, lasanhas, comidas com muito molho. E procurar um profissional de saúde para ver se tudo está funcionando adequadamente. Os níveis de colesterol, de triglicérides, a glicemia, a pressão arterial, para que se viva de uma maneira saudável e para que nós também possamos envelhecer com saúde. Bom, é o que todo mundo deseja, né? Doutora Karine, se a senhora puder ou desejar divulgar qualquer canal que as pessoas possam, de repente, tirar dúvida, te seguir no Instagram ou nos canais que a senhora possa disponibilizar para a gente. Tá, meu Instagram é Karine Almeida, _endócrino. E lá a gente fala sobre algumas coisas e também dá algumas dicas, é só acessar. Bom, pois é, todo mundo sabe que as curtidas, né, não existem mais, pelo menos não estão mais visíveis para os seguidores, mas elas estão visíveis para quem é dono do perfil. Então, se você viu uma dica da doutora Karine lá no Instagram, então curte, mesmo assim, que ela vai saber que você está acompanhando o trabalho dela, né? E o legal de tudo isso que eu acho é que a vida tende a andar um pouco mais tranquila, porque estava um negócio fora do comum, né? Todo mundo parecia que não interessava mais a vida real e interessava bem mais a vida virtual. E se você não tivesse curtidas, você não era uma pessoa, digamos assim, top, né? Não era uma pessoa estourada. Acabar com isso, pelo amor de Deus, precisa viver, né? Isso, precisa Acho que viver. tem que saber aproveitar as ferramentas da medida mais apropriada possível. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua Muito obrigada, eu que agradeço a informações. oportunidade. Nosso Inclusão em Saúde dá uma pausa rápida e volta em instantes com a segunda parte do programa. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.